queria convidar você, agora nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19. O livro de Êxodo, capítulo 19. Leiamos a partir do verso número 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e como vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora eu convido você a ir para o capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus libertador, Tu és Deus que abençoa o seu povo, que tem prazer em abençoar o seu povo e também se agrada daqueles que são obedientes ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, maravilhosa, de maneira que agora suplicamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua falando à Tua igreja, continua falando aos nossos corações, pela Tua palavra na instrumentalidade do Espírito Santo. Abençoa cada um de nós, Senhor. Transforma a nossa vida. Dá, Senhor, que nós sejamos pessoas cada vez mais gratas ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele carece de algumas, para os irmãos compreenderem um pouco mais, algumas lembranças, trazer à memória de vocês o que Deus a história do povo de Israel. Então nós temos que José, ele estava lá como governador na terra do Egito, e ali então, por ordem de Deus, pelo mover de Deus, José estava lá, foi levado para lá, aconteceu que ele acabou dando lá, vendido pelos irmãos, né? Acabou que ele foi comprado e deixaram ele no Egito, resumindo a história. E ele então, obediente ao Senhor, sempre paciente, enfrentando as suas realidades, como nós dissemos a semana passada, soube enfrentar as suas realidades, e sempre confiante, paciente, e Deus o abençoou sobremaneira de forma que ele acabou sendo o governador do Egito. E lá, por ser governador, abençoou a terra do Egito, porque o Senhor era com ele. Abençoou também a casa de seu pai, porque na terra em que seu pai estava não havia suprimentos, e ele então, subindo no Egito, então nós conhecemos a história, ele também abençoou a casa de seu pai. Mas o tempo se passou, José morreu, a casa de seu pai estava lá, e o povo hebreu se multiplicou sobremaneira. Mas depois que José morreu, outro rei, outro faraó, acabou por não conhecer toda a história de José e do povo hebreu, e já não tinha tanta consideração assim por aquele povo hebreu, e escravizou o povo. O povo ficou como escravo, e lá trabalhando e a serviço dos egípcios. Isso durou por um longo período, mais de 400 anos. O povo hebreu se viu cativo daquela nação. Os hebreus estavam mesmo escravizados em terra estranha, não era a sua terra. O Egito, por aqueles tempos, era uma nação poderosa, uma nação influente, altamente influente.
e tinha um poderio bélico enorme. Era uma nação temida. E lá estavam os hebreus, à mercê daquela nação. Tecnologicamente, aquela nação, logicamente, considerando o tempo que eles estavam ali vivenciando, era a melhor de todas. Eles tinham o que era de melhor em construção, o que era em armamentos, o que era em ensino, o que era na cultura, o que era na arte. Os egípcios eram muito, vamos dizer assim, abençoados. Os irmãos me perdoem, eu estou um pouco fanhoso, um pouco de dificuldade. Mas lá eles se viam obrigados a fazerem serviços aquilo que interessava para o povo egípcio. Eles então tiveram que, de certa maneira, se adaptar e assimilar ali a sua cultura, os seus costumes. E o tempo foi passando e os hebreus foram até mesmo perdendo a sua identidade como povo de Deus. Foram perdendo a sua identidade, foram se esquecendo das coisas que Deus houvera feito dos seus antepassados, que enfrentaram muitas lutas, mas também enfrentaram muitas vitórias. E eles estavam esquecidos disso. Já não se lembravam mais do Deus de Abraão, já não se lembravam mais disso. Isso não fazia mais parte do cotidiano deles. Eles estavam de fato, não podiam mais viver a sua liberdade, estavam mesmo aprisionados, acorrentados por aquela nação que fazia pressão sobre eles, ajudando a construir e fazendo todo tipo de serviço que a nação precisava, e não pagavam por isso, porque eram escravos. Era um povo sem perspectivas, um povo que já não podia mais sonhar, um povo condenado à alienação de Deus, à separação de Deus, porque nem mesmo se lembravam. Seus corações estavam esquecidos do Senhor. E tal era a pressão ou a opressão que eles ficavam como que imobilizados. Essa era a grande situação lá. Nem mesmo sabiam como de fato era viver uma vida de liberdade. Já não conheciam mais, não tinham liberdade. Eram presos, cativos do povo egípcio. O povo de Deus, cativo de uma nação estranha, sendo obrigados a vivenciar os seus costumes, aquilo que lhe era interessante. O que era interessante para aquela sociedade da época, dos egípcios, os hebreus se viam obrigados a vivenciar também. E quanto à nossa sociedade, e quanto aos nossos dias, o que nós podemos, em situação similar, poder fazer uma comparação com o que basicamente a nossa sociedade tem vivido? A humanidade também, em nossos dias, ele vive sob muitas influências e muitas dominações. Nós somos dominados praticamente, a maioria das pessoas são influenciados por um tipo de mídia, por um tipo de costume, por um tipo de padrão de vida, pelos valores que realmente o homem afastado de Deus tem imposto sobre todo mundo. Hoje pela manhã, nós conversamos sobre as notícias, os meios noticiários. Na verdade, conversamos sobre o Evangelho. Mas os meios noticiários, nós estivemos aqui falando sobre a importância da notícia. O homem hoje se vê muito aprisionado por notícias. Ele é sedento por notícias, por informação. E tem gente que ganha e lucra com informação. Nós vimos isso hoje de manhã. Mas nem tudo o que se divulga, nem tudo o que se informa, nem tudo o que forma é interessante para o povo de Deus. Então, muitas vezes nós mesmos somos envolvidos por isso e acabamos entrando no consumismo, por exemplo. É nos apresentado muitas facilidades, muitas opções a fazer para nos distrairmos. E nós acabamos virando escravo de um certo modo de meio de vida. A nossa sociedade se apresenta dessa maneira.
Muitos são levados por essa moda, a internet hoje. Quantos não ficam horas, passam horas navegando na internet, ali se informando de coisas que nem mesmo às vezes vai ajudar em nada. Mas a internet todo mundo tem. E todo mundo precisa da internet. Isso é o que falam. Você não tem internet, você vai ser desatualizado, você não é um cara moderno. O mundo hoje é isso. Todo mundo tem que ter, porque ali é que está o jeito certo de fazer as coisas. Então nós vamos sendo levados e vamos trocando muitos valores também. A sociedade tem aprisionado muitas pessoas com seus costumes, com o seu modo hedonista de viver, privilegiando então aquilo que lhe dá prazer para o seu corpo, por exemplo. Ora, eu preciso ter prazer. E aí, existe aí uma confusão até, porque o mundo fala o que é ter prazer, mas será que é o correto? Então, em certa medida, somos seduzidos por aquilo que não nos interessa, mas pela corrente desse mundo. Nós somos seduzidos pelos valores que eles têm implementado. Às vezes não é importante para nós, não nos faria falta, mas o mundo tem colocado como essencial na sua vida. E você então sofre porque você fica naquela ânsia de alcançar um objetivo que na verdade não é nada e não passa de vaidade. Nós somos enredados por isso e somos escravizados por essa sociedade que nos impõe certos métodos ou meios de vida que na verdade nós não precisaríamos. E também fazemos muitas trocas. Nós abandonamos as coisas de Deus, nós deixamos de lado as coisas de Deus para estar servindo as coisas do mundo. Quantos de nós não fazemos isso? Nós privilegiamos tudo. Mas em se tratando do cuidado do nosso coração, em se tratando da observação da palavra de Deus, em se tratando de instruir o nosso coração com a Bíblia, nós sempre deixamos de lado. Porque tem coisas sempre muito mais importantes para fazer ou muito mais prazerosas para fazer. Nós descobrimos isso no nosso cotidiano. E a humanidade assim caminha, aprisionada pela cultura, aprisionada pelo meio de vida. E tudo isso por conta do quê? Por conta do pecado que habita em nós. Somos seduzidos por isso. Foi assim com os nossos pais. Foi assim no Éden. Eles também foram seduzidos por algo que não interessava, que não era interessante, mas eles acharam bom. A cobiça, o desejo de ser igual a Deus e não precisar mais de ninguém, uma independência. Nós também, hoje também continuamos no mesmo esquema, a humanidade continua no mesmo esquema, que é uma independência. Muitas vezes a independência que você corre atrás é uma independência financeira. Eu quero ter uma independência financeira. Então você corre a sua vida toda e se dedica a vida toda porque isso é o teu objetivo. Você ter uma vida financeira independente. Ora, eu não digo que isso seria mal. Se isso não fosse a finalidade da sua vida, isso é bom. Se você tem a sua independência financeira, é bom. Porque você vai viver mais tranquilo, você vai ter mais conforto. Isso não é mal em si mesmo. O problema é quando isso se torna o mais importante na sua vida, que isso vem em primeiro lugar. Aí sim, isso acaba virando algo que adoece a nossa alma. Nós ficamos angustiados. Por isso, isso não é um valor real e concreto, porque isso tudo é passageiro. E você deixa de alimentar a sua vida e de se fortalecer com o que é eterno, que é a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus.
A humanidade hoje está vivenciando essa situação, o poder financeiro, que é o mal de toda a humanidade. A busca pelo poder, pelas finanças, todo o mal de toda a terra é por conta da busca incessante de ficar rico. Vocês podem ver que todos os conflitos da terra, no fundo, a raiz de todos esses problemas é o capital. Se alguém vai lutar por petróleo, por trás do petróleo é o dinheiro. Se alguém vai lutar por território, por dominação, por trás é uma escravidão, porque quer que o povo sirva, porque quer ficar rico, porque quer ter o que o dinheiro pode comprar. E a Bíblia, ela é muito incisiva em dizer que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu sempre estava pensando em dar uma instrução, e talvez esse seja até o momento. Criação de filhos, por exemplo. Nós educamos os nossos filhos e temos uma preocupação imensa com eles. Mas preste atenção, como é que nós educamos nossos filhos e qual é a nossa maior preocupação? A nossa maior preocupação é que os nossos filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente. Essa é a nossa maior preocupação. Nós queremos que eles tenham uma representatividade na sociedade. Nós queremos que eles sejam pessoas importantes na sociedade, que eles vivam bem, que eles tenham conforto. Ora, mais uma vez, isso não é nenhum mal, é bom. Mas o problema é que você troca tudo isso, você coloca isso como um objetivo principal. Você não se importa se seu filho está com a sua vida espiritual boa ou ruim. Enquanto que a palavra de Deus fala colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu e você, nós não nos importamos muito com isso. O mais importante é que ele seja um bom profissional. Isso é importante. Mas o que adianta se ele ser um bom profissional e for para o inferno? O que adianta isso? O que ele vai ganhar com 30, 50, 60 anos de profissão, de serviço e de comodidade aqui na terra, se depois a eternidade, o que está reservado para ele, é só o fogo do inferno? Então nós temos que cuidar para que a sociedade não nos escravize, e achando que isso é o mais importante. O mais importante é que o seu filho tema a Deus. O mais importante é que ele esteja certo do perdão dos pecados em Jesus Cristo. O mais importante é isso, é ter vida e intimidade com Deus, porque Deus vai ser o cuidador dele. É Ele que vai guiar o seu filho por todo o tempo aqui nessa jornada, e depois ele vai estar eternamente na presença de Deus. E isso é o mais importante. Nós não podemos descuidar disso. Não podemos deixar que ele seja um escravo do dinheiro, escravo da sua profissão, escravo da sociedade, escravo dos seus amigos, escravo do seu patrão. Nós não podemos deixar isso. Escravo do trabalho. Não, isso não. Tudo que tem que ser equilibrado. Em primeiro lugar, vem o compromisso com o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos voltar nossa vida para Deus. Precisamos entender que a humanidade está desligada de Deus. Por isso o curso dela é de morte. O curso da sociedade, o curso de toda a sociedade é um curso de morte. Aqueles que não se encontraram com Jesus e não colocaram Ele como propósito de vida, caminham para a morte. E isso é muito sério. Aquele que nós amamos, o que nós queremos para ele? Que ele seja bem-sucedido, que tenha muito dinheiro? Será que isso é o melhor? Tomara! Mas e quanto a Deus? Onde é que nós vamos parar? Vamos estar desligados da fonte da vida, que é Deus? Porque o homem, a humanidade toda está desligada. Lá no Éden foi desligado. O homem foi cortado. Hoje nós conversamos também pela manhã, fizemos essa analogia de uma árvore
uma árvore que foi cortada, um galho, um ramo que foi cortado, deixado lá para secar. E depois o destino daquilo aonde é? Para ser queimado, não serve para outra coisa. A humanidade está desse jeito, cortada e desligada da fonte da vida, do tronco da vida, que é Deus. E lá ela vai secando. Uns levam mais tempo, outros menos. Mas Jesus falou: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira, e aquele que se encontram com ele é enxertado de novo nessa videira e tem a vida eterna, jamais perecerão. Mas e quanto os hebreus? Os hebreus estavam escravizados, mas Deus levantou alguém ali, naquele mundo. A graça de Deus também alcançou o propósito de Deus da libertação para aquelas pessoas, para que eles fossem livres, para que eles fossem libertos da escravidão. Deus atuou ali naquele povo, com graça, com bondade, com misericórdia. Mas observemos, para que Deus libertou aquele povo? Por que Deus libertou? Havia um propósito na libertação daquele povo que vivia escravo? Sim, havia um propósito. Moisés, ele vai até o faraó e pede a libertação do povo, para que eles sigam pelo deserto para festejar a Deus, para celebrar a Deus. Em Êxodo, capítulo 5, a gente pode ver isso. Se você abrir a sua Bíblia lá, no capítulo 5, você vai conferir comigo. O verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus tinha um propósito: celebrar ao Senhor, servir ao Senhor. Nós celebramos ao Senhor servindo, prestando um culto a Ele. Era para isso que Deus libertou aquele povo, para que o povo fosse chamado de volta para Ele, para que o povo fosse religado a Deus, para que o povo fosse instruído por Deus, para que o povo se alegrasse em celebrar ao Senhor. Era para isso que eles foram libertos. E nós conhecemos a história que Faraó impedia. Não vou deixar. Aí Deus lançava uma praga no Egito. Aí o faraó chamava: ore ao seu Deus para que essa praga vá embora e eu vou deixar o povo ir. Aí Moisés e Arão oravam, a praga ia embora, mas o coração de Faraó endurecia. Não vou deixar. E foi assim. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes o faraó não queria que os hebreus seguissem para o deserto, para celebrar ao Senhor, para festejar ao Senhor. Até que, por último, nos capítulos 7, 8, 9 e 10 de Êxodo, a gente vê isso. Até que então, Deus instruiu o seu povo para que eles passassem então sangue nos umbrais de suas portas, ali na terra onde eles viviam. E a instrução foi que eles fizessem isso e comessem ali um cordeiro, que matassem o cordeiro, passassem o sangue nos umbrais da porta e celebrassem ao Senhor ali, naquela noite, comendo com as famílias o cordeiro e as ervas amargas. E o anjo da morte, então, passou no Egito, levou todos os primogênitos dos egípcios, mas quando ele chegava na casa dos hebreus e via o sangue na porta, passava direto. Foi liberto. O povo não sofreu
com aquilo. Da mesma forma, aqui, Deus, a humanidade é semelhante ao que aconteceu na história da igreja. Deus também libertou o seu povo. Mas da mesma forma que lá no Egito houve a necessidade da morte de um cordeiro para que o sangue fosse derramado, aqui também houve essa mesma necessidade. Que um cordeiro fosse morto, um cordeiro perfeito, assim como está escrito na palavra de Deus. João identificou esse cordeiro quando viu Jesus passando. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós também, hoje, nós podemos então, somos chamados a celebrar a Deus. Hoje nós somos chamados a estar junto com Deus. Hoje nós somos chamados à reconciliação com Deus, por meio do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Por meio da morte sacrificial. Alguém tinha que morrer para pagar a nossa dívida de pecado. E esse alguém só podia ser Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Emanuel, o próprio Deus encarnado. Morreu para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você, quando o pecado nos assediasse, nós corrêssemos para a cruz. Jesus, eu preciso do Senhor. É o que eu quero, me ajuda. E aí então Ele vai promover na sua vida a libertação que houve lá com os egípcios. Livre para adorar ao Deus, para celebrar ao Senhor. É isso que nós precisamos. Toda a humanidade precisa disso. Precisa arrepender-se dos seus pecados. Entender que é um pecador, que está morto em delitos e pecados, como fala a Bíblia, que está separado, que está cortado de Deus, e que a única maneira, o único caminho para se religar a Deus, para poder celebrar a Deus, é Jesus Cristo. É arrepender-se dos seus pecados e cair aos pés de Jesus e servi-lo com gratidão de todo o coração. É isso que a humanidade precisa. E vocês, povo de Deus, hoje celebram ao Senhor, porque um dia vocês entenderam que o pecado que está em nós herdamos. Não há como se livrar do pecado, não há como você se tornar uma pessoa melhor por você mesmo. Isso não existe, porque Adão, quando ele pecou, uma transformação cósmica ocorreu, e a morte entrou nele. Por isso nós morremos, por isso nós estamos corrompidos, a nossa carne se corrompe, a cada dia há uma degeneração, porque a palavra de Deus se cumpriu, foi do dia que você tomar daquele fruto, certamente morrerás, e isso aconteceu, e hoje nós vemos essa realidade em nós. A culpa da desobediência dele foi lançada tudo sobre nós, como herança de Adão, descendentes de lá. Mas, como se livrar disso? Como nos religarmos? Exatamente assim. Jesus morreu para pagar essa dívida de pecado, de desobediência, para nos dar vida novamente. Mas é preciso arrepender-se dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E o crer é o crer integral, você entregar a sua vida totalmente, toda a sua confiança em Jesus e pedir a instrução da palavra de Deus para viver a sua vida e não mais se deixar escravizado por qualquer tipo de corrente, por qualquer tipo de moda, mas ter na sua vida tão somente Jesus Cristo e a instrução da sua palavra, e aí verdadeiramente você vai ser livre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa de Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Nós fizemos essa escolha um dia.
Por quê? Porque Deus nos chamou. Então nós damos glórias a Deus por conta disso, porque Deus nos chamou e nós reconhecemos que somos pecadores e carentes da graça e da misericórdia em Jesus Cristo. E nessa noite, você que já conhece a Jesus, que você que já entendeu a sua necessidade, que você já se entregou a Jesus Cristo, você possa cada vez mais estar firme nessa graça, em saber que você é de Jesus, e você, sendo de Jesus, jamais perecerá, segundo a palavra de Jesus, que aqueles que o Pai deu para ele jamais perecerão eternamente. Que você tenha essa confiança, que você esteja bem certo na sua vida. Deus é poderoso, Deus é um Deus perfeito, é um Deus que não muda. E se Ele te escolheu para você servir a Jesus, jamais você vai perecer. Você pode até andar por alguns caminhos perigosos, mas se você fez essa escolha, se você sabe no seu coração que Jesus é o seu Senhor, pode estar certo que Ele vai te chamar, que Ele vai fazer com que você volte para Ele. E se volte para Ele, e sinta o seu poder, e sinta o seu amor, o seu cuidado, todos os dias, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a igreja. Essa palavra que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, e que o Espírito Santo se digne abençoar cada um de vocês, de forma que vocês estejam muito firmes na presença do Pai, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te servir. A igreja do Senhor foi liberta do jugo do pecado. A igreja do Senhor não mais está aprisionado, não é mais escravo do pecado. Nós somos livres em Jesus Cristo porque o Senhor comprou essa liberdade para nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque agora, com essa liberdade que nós temos, nós de fato podemos te servir, podemos celebrar ao Senhor. E nós te damos glórias e glórias e glórias ao Senhor por conta disso. Nosso coração se alegra no Senhor. Nós temos satisfação, Senhor, em poder vir à Tua casa. Temos prazer em estar sendo instruídos pela Tua palavra. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder servir ao Senhor, de poder celebrar o Seu nome. Muito obrigado, Senhor. E que o Seu povo se alegre em Ti, em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our guide, a bulwark never fails.